Meu nome é Margot Gray, e quero compartilhar com vocês uma experiência que mudou irrevogavelmente o curso da minha vida. O que começou como uma noite comum de oração se tornou, inesperadamente, o momento mais profundo e transformador da minha existência. Naquela noite tranquila, enquanto me ajoelhava ao lado da minha cama, minha conexão com o divino atingiu alturas que nunca pensei serem possíveis. Em um intervalo de apenas alguns minutos, cruzei deste mundo para algo muito além, encontrando Jesus de uma forma que não apenas abriu meus olhos, mas revelou verdades profundas que eu nunca havia entendido antes. O que ele me mostrou sobre o julgamento final foi ao mesmo tempo aterrorizante e totalmente transformador. Esta é a minha história. Tudo começou em uma noite que não parecia diferente de nenhuma outra. Eu tinha acabado de arrumar meu quarto, me preparando para me recolher para a noite. Como era minha rotina noturna, ajoelhei-me ao lado da minha cama, oferecendo minhas orações a Deus. Sussurrei palavras de gratidão e pedi orientação, nunca antecipando que esse simples ato de devoção me levaria a uma experiência que me mudaria para sempre. Enquanto eu orava, algo extraordinário começou a acontecer. Uma pressão estranha cresceu em meu peito, algo totalmente novo. Minha respiração se tornou superficial e irregular, no que pareceu um instante, perdi toda a sensação em meu corpo. A escuridão me consumiu, não apenas a ausência de luz, mas uma quietude pesada e abrangente. Naquele momento, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Mal sabia eu tinha acabado de embarcar em uma jornada para reinos além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. A escuridão que me cercava não estava cheia de medo. Em vez disso, era uma calma intensa e serena. Era como se eu tivesse transcendido os limites da minha forma física e agora existisse como espírito puro. Eu me senti separado do peso do meu corpo e, pela primeira vez, experimentei uma profunda sensação de paz. Então, como se do nada, uma luz apareceu à distância. Mas esta não era uma luz comum. Estava viva, brilhando com um calor e pureza que eram diferentes de tudo que eu já tinha visto. O amor que irradiava era tão avassalador que me levou às lágrimas. Não andei em sua direção, fui atraído por ela, como se ela me chamasse, me chamando para mais perto. A luz estendeu a mão para mim, uma força invisível que me guiou para a frente. Conforme me movia em sua direção, senti uma presença. Não era uma presença comum. Era vasta, abrangente. Cada parte de mim parecia conhecida, compreendida e profundamente amada. Antes que eu pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, ouvi meu nome ser falado. Margot, disse a voz. Era gentil, mas poderosa, um som não ouvido pelos meus ouvidos, mas reverberando em cada fibra da minha alma. Naquele instante, eu soube sem sombra de dúvida, esta era a voz de Jesus. No momento em que o vi, fiquei impressionado. Ele não parecia como eu havia imaginado nas inúmeras representações que tinha visto em igrejas ou obras de arte. Sua presença era radiante e humilde, mas divina além da medida. Seus olhos, aqueles olhos, continham uma compreensão tão profunda que simultaneamente me confortava e me expunha. Não senti vergonha, nem medo, apenas uma sensação avassaladora de ser totalmente visto e aceito. Em sua presença, senti que pertencia, completamente sem questionamentos. Jesus estendeu a mão para mim, não por meio de palavras, mas por meio de uma energia que emanava dele e me envolvia. Naquele instante, todas as dúvidas, medos e incertezas que já me sobrecarregaram pareceram derreter. Era como se sua presença sozinha fosse suficiente para lavar anos de preocupação, para deixar tudo claro. Eu podia sentir sua compaixão e sua autoridade em perfeita harmonia. Mas este não era apenas um momento de paz. Jesus tinha algo muito mais profundo para me mostrar. A luz ao nosso redor começou a mudar, e senti que este encontro não era uma mera reunião, era um chamado. Ficou claro que eu tinha sido trazido aqui com um propósito.
Estou aqui por uma razão, pensei, cheio de um profundo senso de antecipação. Margot, ele chamou novamente, sua voz carregando o peso da eternidade. Você foi trazido aqui para entender o que está por vir. O que vou lhe mostrar não é para assustar, mas para prepará-lo. Leve esta mensagem de volta para aqueles que ouvirão. Uma onda de emoções me encheu, gratidão por ter sido escolhido, admiração por estar na presença do Divino e um profundo senso de responsabilidade pela mensagem que eu estava prestes a receber. O peso das palavras de Jesus ressoou dentro de mim, carregando uma gravidade que se estendeu muito além do momento imediato. Ficou abundantemente claro. O que ele estava prestes a revelar não era apenas para mim, mas para todos os que estavam abertos a ouvir a verdade. A luz ao nosso redor ficou ainda mais brilhante, e me vi cercado por um amor tão profundo, tão puro, que as palavras mal conseguiam transmiti-lo. Na presença desse amor, entendi coisas, verdades, que eu nunca tinha conhecido antes, percepções que desafiavam explicação. A presença de Jesus não era apenas reconfortante, era transformadora. Eu sabia, no fundo da minha alma, que nunca mais veria o mundo ou a mim mesmo da mesma maneira. Antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, Jesus começou a revelar as visões que ele tinha vindo me mostrar. A paz que eu senti agora se expandia, entrelaçando-se com um senso elevado de consciência que me preparava para o que estava por vir. Enquanto eu estava dentro do brilho brilhante de seu ser, o próprio ar pareceu mudar. Era como se os limites do tempo e do espaço tivessem se borrado, e eu me vi imerso em uma série de visões vívidas e poderosas, cada uma se desenrolando com uma clareza surpreendente. Essas experiências não eram como sonhos, eram muito mais vívidas, reais e tangíveis do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Cada sensação, cada detalhe, era tão intenso que parecia que eu estava vivenciando em um nível além do físico. Eu podia ver, ouvir e até sentir tudo com uma profundidade que ultrapassava as sensações terrenas, cada momento se desenrolando com uma clareza avassaladora. Jesus estava ao meu lado, sua presença me firmando enquanto a primeira visão começava a se desenrolar diante dos meus olhos. O que testemunhei foi nada menos que impressionante. A primeira cena foi uma vasta assembleia de almas, todas de pé diante de um trono tão magnífico que parecia quase além da compreensão. O próprio trono pulsava com vida, irradiando um brilho tão puro e tão poderoso que preenchia todo o espaço com uma presença inspiradora. Diante do trono estava uma figura que imediatamente reconheci como Deus. Embora seu rosto permanecesse oculto, sua presença por si só foi suficiente para encher os arredores com uma sensação de imensa autoridade e grandeza. Diante de Deus, as almas estavam sendo separadas em dois grupos. Algumas foram bem-vindas ao reino dos céus, enquanto outras foram rejeitadas em tristeza de partir o coração. A angústia daqueles que tiveram a entrada negada era diferente de tudo o que eu já havia imaginado. Seus gritos não eram cheios de raiva ou desafio, mas de uma profunda tristeza e arrependimento de esmagar a alma. Seus corações carregavam o peso de decisões tomadas tarde demais. Enquanto eu estava ali, testemunhando essa cena de cortar o coração, ouvia a voz de Jesus dentro da minha alma. Muitos invocarão meu nome, disse ele, mas seus corações não me conhecerão verdadeiramente. Suas palavras me atingiram profundamente, reverberando em meu próprio ser. Naquele momento, entendi que a fé não era sobre aparências externas, sobre rituais ou declarações, mas sobre o relacionamento íntimo e sincero que alguém compartilha com Deus. É sobre conhecê-lo profundamente, nas partes mais íntimas do nosso ser. A segunda visão foi igualmente perturbadora, mas carregava sua própria mensagem poderosa. Diante de mim, a terra parecia em turbulência, devastada por desastres naturais que pareciam vir um após o outro em uma cascata implacável. Terremotos sacudiam o solo, inundações devastavam cidades inteiras e tempestades devastavam a terra com força desenfreada. A destruição estava em toda parte, deixando apenas medo,
cause confusão em seu rastro. Mas em meio a essa devastação generalizada, outra realidade preocupante se desenrolou diante dos meus olhos. Uma onda de engano espiritual estava varrendo a terra. Líderes carismáticos, muitos dos quais falavam com grande eloquência e persuasão, estavam levando as pessoas ao erro com falsos ensinamentos e promessas de salvação que, no final, só trouxeram destruição. Enquanto eu observava, a voz de Jesus ecoou em minha alma mais uma vez, firme, mas triste: nos últimos dias, muitos serão enganados. Você deve avisá-los. A urgência em suas palavras era inconfundível. Ele estava me chamando para agir, para compartilhar a verdade e abrir os olhos daqueles que foram cegados por falsas esperanças. A terceira visão, no entanto, foi a mais angustiante de todas. Ela me revelou a plenitude do julgamento final. A própria terra parecia se abrir, revelando uma batalha que se desenrolava abaixo da superfície, entre forças espirituais além do que o olho humano podia ver. Anjos e demônios lutavam com todas as suas forças, sua luta abrangendo os reinos visível e invisível. A escala desse conflito era incompreensível, e os riscos não poderiam ser maiores. Entre as almas diante de Deus, aqueles que viveram vidas de fé e integridade permaneceram fortes, sua luz brilhando intensamente contra a escuridão avassaladora que ameaçava engolfá-los. Mas para outros, o peso de suas escolhas era muito grande. Eles se recusaram a se voltar para Deus, e como resultado, seu destino foi selado. O mais doloroso de testemunhar foi quantas pessoas receberam oportunidades de escolher diferente, mas ignoraram essas chances. A salvação lhes foi oferecida, mas viraram as costas para ela. As palavras de Jesus ecoaram, enchendo meu coração de tristeza e urgência: a porta ainda está aberta, mas não permanecerá assim para sempre. Que aqueles que ouvem esta mensagem hajam antes que seja tarde demais. O peso dessas palavras permaneceu em minha alma enquanto a visão desaparecia, e fiquei tremendo na presença de Jesus. A enormidade do que eu tinha visto era quase demais para suportar. No entanto, mesmo em meio ao peso da mensagem, senti um renovado senso de propósito. As visões que testemunhei não tinham a intenção de incutir medo, mas de preparar e despertar aqueles que estavam dispostos a ouvir, a abrir seus corações e agir antes que fosse tarde demais. Margot, Jesus falou novamente, sua voz cheia de amor e urgência: leve esta mensagem ao mundo. Diga a eles o que você viu, pois o tempo é mais curto do que muitos acreditam. Depois que as visões terminaram, Jesus se virou para mim. Seus olhos, aqueles olhos que continham uma profundidade de compreensão, encontraram os meus, e me senti confortada e exposta. Havia um conhecimento em seu olhar, como se ele me entendesse mais profundamente do que eu poderia compreender. Margot, ele disse suavemente, você tem perguntas. Fale livremente. Seu convite foi gentil, mas firme. Isso me deu coragem para fazer a pergunta que estava pesando muito em meu coração. Por que eu? Perguntei, minha voz tremendo. Por que fui escolhido para ver essas coisas? O que me torna digno desta mensagem? A resposta de Jesus veio rapidamente, cheia de compaixão e compreensão. Você foi escolhida não por sua perfeição, mas por sua disposição em ouvir e obedecer. Muitos ouvem o chamado, mas poucos respondem. Você foi confiada com esta mensagem porque seu coração está aberto à verdade. Você está disposta a receber o que outros podem rejeitar e, por isso, você foi escolhida. Nessas palavras, entendi que não se tratava de minha dignidade ou de qualquer grandeza inerente dentro de mim. Tratava-se de estar aberta, aberta para ouvir, aberta para responder e aberta para levar a mensagem da verdade, não importa o quão difícil ou desconfortável possa ser. Jesus me escolheu porque meu coração estava disposto a seguir o chamado, compartilhar o que eu tinha visto e alertar o mundo antes que fosse tarde demais. Suas palavras me encheram de uma profunda humildade,
mas, ao mesmo tempo, despertaram um poderoso senso de responsabilidade dentro de mim. Enquanto eu estava em sua presença, não pude deixar de pensar sobre aquelas almas que eu tinha testemunhado nas visões, aquelas que foram rejeitadas no julgamento. Meu coração ansiava por entender mais, então perguntei a ele: o que elas poderiam ter feito diferente? Por que elas foram rejeitadas? A expressão de Jesus se suavizou, e eu pude sentir sua compaixão me inundando enquanto ele falava. Não se trata apenas de ações, ele disse, sua voz gentil, mas firme, mas do coração por trás delas. Muitos falam meu nome, mas não me conhecem verdadeiramente. Eles me honram com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. A verdadeira fé não está nas aparências externas, mas em um relacionamento genuíno comigo, que transforma o coração e a mente. Fiquei com suas palavras por um momento, deixando-as penetrar, antes de fazer outra pergunta que estava em meu coração. E quanto ao engano espiritual que vi? Como as pessoas podem se proteger de serem desviadas? A resposta de Jesus foi clara e direta, como se ele estivesse me contando um segredo. Permanecendo enraizado na minha palavra e cultivando discernimento por meio da oração, ele disse: as mentiras do inimigo são sutis e atraentes, projetadas para enganar até os mais devotos. Mas aqueles que conhecem a minha verdade não serão desviados. Incentive outros a me buscarem sinceramente de todo o coração, pois eu os guiarei. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma, fornecendo clareza em um mundo cheio de confusão. Mas, à medida que a conversa continuava, Jesus enfatizou algo ainda mais crucial: o papel dos crentes nestes tempos difíceis. Seu tom ficou mais urgente, mais cheio de amor. Meu povo deve ser uma luz na escuridão, ele disse. Eles devem mostrar compaixão e oferecer esperança àqueles que estão perdidos, quebrados e em desespero. A fé não deve ser escondida, é para ser vivida com ousadia e compartilhada generosamente com os outros. Enquanto ele falava, senti uma sensação avassaladora de paz e força enchendo minha alma. Essas não eram apenas instruções, eram uma profunda demonstração de amor e encorajamento. Jesus me garantiu que não importa quão escuro o mundo possa se tornar, sua presença nunca vacilaria. Diga a eles, Margot, ele disse, sua voz terna, mas cheia de autoridade, que estou com eles sempre, até o fim dos tempos. Depois da nossa conversa, a atmosfera mudou, e Jesus começou a me mostrar vislumbres da vida após a morte. Não eram conceitos abstratos, mas realidades vívidas que eu podia sentir em meu próprio ser. Primeiro, ele me levou a um reino que irradiava alegria e paz, e em um instante, eu soube que este era o paraíso. O próprio ar parecia vivo com uma melodia de pura harmonia que ressoava profundamente dentro da minha alma. As cores ao meu redor eram mais vibrantes do que qualquer coisa que eu já tinha visto na terra, brilhando com uma intensidade que desafiava a descrição. Vi pessoas neste lugar, seus rostos brilhando com uma realização interior que era inconfundível. Elas irradiavam por alegria e amor, constantemente em comunhão com Deus. O que mais me impressionou foi a ausência absoluta de medo, tristeza ou arrependimento. Cada alma ali estava em paz, totalmente abraçada pela presença de Deus. O senso de pertencimento e conexão eterna era tão avassalador que eu mal conseguia compreendê-lo. Jesus se virou para mim e sorriu, dizendo suavemente, esta é a promessa que dou àqueles que me escolhem. Então, como se mudasse a cena diante dos meus olhos, a luz diminuiu, e me foi mostrado um reino diferente, um que me gelou até o âmago. Este não era um lugar de fogo e enxofre, como muitas vezes descrito, mas algo muito mais perturbador, um vazio que era mais profundo e profundo do que eu poderia ter imaginado. Não havia luz, nem calor, nem amor, nem esperança. Era uma ausência de tudo de bom, de tudo o que faz a vida valer a pena ser vivida. Neste lugar, eu vi almas também.
Mas elas não estavam brilhando com luz, nem estavam em paz. Elas eram sombras de seus antigos eus, consumidas pelo arrependimento, desespero e o peso esmagador de suas escolhas. Elas pareciam estar perdidas, presas em sua própria tristeza. A voz de Jesus rompeu o silêncio, cheia de tristeza, mas não de condenação. Este reino não é uma punição, disse ele. É o resultado de rejeitar Deus, não por minha vontade, mas por sua própria escolha. Eu não envio ninguém aqui, este lugar existe porque eles escolheram se separar do meu amor. Ao olhar ao redor, pude sentir o anseio de Jesus por essas almas perdidas, sua profunda tristeza por elas não terem escolhido seu amor. Ele queria que elas voltassem, mas elas tinham feito sua escolha, e a separação de Deus foi sua consequência. Não era raiva ou retribuição que eu sentia dele, mas uma profunda e dolorosa tristeza por aqueles que rejeitaram a luz. Deixamos lentamente esse reino mais escuro, e me senti compelido a perguntar a Jesus por que ele havia me mostrado essas coisas. Por que me mostrar isso? Perguntei, minha voz tremendo de emoção. O que devo fazer com esse conhecimento? Jesus se virou para mim, seu olhar cheio de ternura e urgência. Você deve entender os dois lados da eternidade para compreender completamente a importância das escolhas feitas na vida. Você viu tanto a recompensa da união eterna com Deus quanto a tristeza da separação eterna. Diga a eles o que viu, para que possam buscar a verdade enquanto ainda há tempo. O peso de suas palavras se acomodou pesadamente em meu coração. O que eu havia testemunhado não era apenas uma visão, era uma verdade profunda, uma realidade que toda a alma acabaria enfrentando. Céu e inferno não eram ideias abstratas, eram realidades tangíveis, moldadas pelas escolhas que fazemos nesta vida. O céu era o lugar de comunhão eterna com Deus, um lugar de beleza, paz e alegria inimagináveis. O inferno, por outro lado, era a ausência de tudo que é bom, um lugar onde as almas estão perdidas em seu próprio arrependimento e isolamento. Esse vislumbre da vida após a morte me mudou de maneiras que eu ainda não conseguia compreender completamente. Foi um chamado à ação, um lembrete da urgência das escolhas da vida. Depois de revelar essas verdades para mim, o tom de Jesus se tornou ainda mais urgente. Margot, ele disse, sua voz cheia de amor e solenidade, há uma mensagem que você deve levar de volta ao mundo. O tempo é mais curto do que muitos acreditam. Meu povo deve se preparar, não com medo, mas com fé. Com essas palavras finais, senti o peso da minha missão se instalar em meu coração. Eu sabia que estava sendo confiada a mim uma mensagem de profunda importância, uma que poderia mudar o curso de vidas e almas. O tempo estava se esgotando, e cabia a mim compartilhar o que eu tinha visto, despertar outros para a verdade e ajudá-los a fazer escolhas que os levariam à vida eterna. Enquanto falava com minha irmã, pude sentir o peso da verdade em minhas palavras. O que eu tinha experimentado não era apenas para mim, era para todos. Eu tinha sido confiada a uma mensagem, e não podia deixar que o medo ou a dúvida me impedissem. Eu podia sentir que minha irmã, embora cética no início, estava começando a ver a gravidade do que eu estava dizendo. Suas perguntas se tornaram mais pensativas, e seus olhos pareciam refletir uma agitação silenciosa no fundo de seu coração. A conversa com minha irmã foi apenas o começo. Eu sabia que tinha que alcançar mais pessoas, e embora a tarefa parecesse assustadora, havia uma sensação avassaladora de urgência dentro de mim. A mensagem não era apenas um chamado para os outros, era uma responsabilidade pessoal. Eu não estava apenas compartilhando uma experiência, eu estava compartilhando uma verdade que tinha o potencial de mudar vidas, de mudar o curso das almas. As palavras de Jesus ecoaram em minha mente, diga a eles, Margot. E então, comecei a me preparar para o que estava por vir. Os dias que se seguiram foram cheios de oração e reflexão. Busquei orientação de Deus, pedindo sabedoria sobre como abordar os outros com uma experiência tão profunda e transformadora.
Uma coisa era falar com um ente querido que confiava em mim, mas e os estranhos? E se eles me rejeitassem ou me entendessem mal? O medo do julgamento surgiu, mas a paz que me preencheu durante meu tempo com Jesus me lembrou que eu não estava sozinha. Sua presença estava comigo, assim como ele havia prometido. Cada momento parecia uma preparação, e comecei a sentir uma crescente determinação de compartilhar a mensagem, não de um lugar de medo ou obrigação, mas de um profundo desejo de cumprir o propósito que ele havia me dado. Comecei com pequenos passos, alcançando amigos próximos, compartilhando minha experiência com aqueles que eu sentia que ouviriam com o coração aberto. As reações variaram, alguns eram céticos, alguns ficaram comovidos e outros ficaram profundamente tocados. Mas, independentemente da resposta deles, eu sabia que tinha feito o que fui chamado para fazer, eu tinha plantado sementes da verdade. Um dos momentos mais poderosos aconteceu quando falei com um querido amigo que estava lutando com a fé. Compartilhei a visão que tive do julgamento final e a maneira como senti a angústia daqueles que foram rejeitados, rejeitados não por causa de suas ações, mas por causa do estado de seus corações. Meu amigo ouviu atentamente, com os olhos arregalados, e enquanto eu falava, vi as lágrimas brotando em seus olhos. Eu podia sentir que ele estava profundamente comovido. A mensagem que compartilhei não era apenas uma história, era um chamado para despertar, um convite gentil para examinar sua própria vida. À medida que continuei a compartilhar a mensagem com outros, ficou claro que essa experiência não era apenas sobre alertar o mundo, era também sobre oferecer esperança. Apesar dos avisos de julgamento, a mensagem foi, em última análise, de redenção. As palavras de Jesus sobre sua misericórdia infinita, sobre seus braços sempre abertos, me encheram com a força que eu precisava para continuar. Não era sobre condenação, era sobre chamar as pessoas a se voltarem para Deus enquanto ainda havia tempo, para buscar sua presença e encontrar a salvação. Cada conversa, cada pessoa com quem falei, aprofundou minha compreensão da responsabilidade que eu carregava. Isso não era sobre mim, era sobre ele e sobre todos aqueles que ainda tinham a oportunidade de escolher. Enquanto orava por cada pessoa com quem falei, pedi a Deus que abrisse seus corações e mentes, para ajudá-los a ver a verdade do que eu havia experimentado. O medo da rejeição e do julgamento nunca desapareceu completamente, mas a cada passo à frente, senti uma ousadia crescente. As experiências, as visões, e acima de tudo, o amor e a paz avassaladores que senti com Jesus eram poderosos demais para guardar para mim. Não se tratava mais apenas de contar aos outros o que eu tinha visto, era sobre convidá-los para a mesma verdade que me transformou. Continuei me lembrando do que Jesus havia me dito: mantenha suas lâmpadas acesas. Esteja atento, pois ninguém sabe o dia ou a hora. Este não era apenas um chamado para aqueles ao meu redor, era um chamado para mim também. Eu tinha que permanecer espiritualmente vigilante, buscando continuamente a Deus, orando e permanecendo firme em sua palavra. A urgência da mensagem era clara, o tempo era mais curto do que muitos acreditavam. Minha experiência abriu meus olhos para as realidades eternas que aguardavam todas as almas e me mostrou a importância de cada decisão que tomamos nesta vida. Não se tratava apenas de se preparar para um futuro distante, era sobre viver no presente, com a eternidade em mente. As escolhas que fiz, as palavras que falei, o amor que compartilhei, tudo isso importava. Eles tinham um significado eterno. À medida que continuei a compartilhar esta mensagem, senti o peso da responsabilidade crescer, mas também minha paz. Era uma paz que vinha de saber que eu estava cumprindo o propósito para o qual fui chamado. E eu sabia que isso era apenas o começo. Haveria mais conversas, mais pessoas para alcançar e mais almas para tocar. O caminho à frente era incerto, mas o amor e a presença de Jesus eram companheiros constantes. Diga a eles, Margot, ele disse. E assim eu faria. Com cada palavra, cada passo e cada coração que eu tocasse,
eu compartilharia a mensagem de amor, redenção e a urgência da fé. A tarefa era grande, mas eu sabia que não estava sozinha. Jesus estava comigo, e isso era o suficiente. Enquanto eu falava com esse jovem, eu podia sentir o peso de sua dor e confusão. Sua pergunta, embora cheia de dúvidas, também era um clamor por respostas, respostas que iam além da superfície dos clichês religiosos. Eu escutei com atenção, permitindo que ele expressasse sua mágoa, então gentilmente compartilhei minha experiência de estar na presença de Jesus. Eu contei a ele sobre o amor avassalador que eu havia sentido, a paz que transcendia todo entendimento e como era no meio da nossa dor que o amor de Deus era mais aparente. Compartilhei com ele como o coração de Jesus se partia por aqueles que estavam sofrendo, como ele ansiava que todos, especialmente aqueles que estavam sofrendo, se voltassem para ele. Eu disse a ele que Deus não estava distante ou indiferente ao nosso sofrimento, em vez disso, ele estava perto, caminhando conosco em cada momento sombrio, pronto para nos ajudar a curar e encontrar esperança novamente. Enfatizei que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar no amor de Deus e em seu propósito final, mesmo quando não conseguíamos ver o quadro completo. O jovem ouviu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Depois de uma longa pausa, ele falou baixinho, quase para si mesmo: "Nunca pensei nisso dessa forma." Ele me agradeceu e, embora o peso de sua tristeza não tivesse desaparecido totalmente, vi uma mudança, uma centelha de esperança que não estava lá antes. Orei com ele, pedindo a Deus que o confortasse e o conduzisse em direção à paz que somente ele poderia fornecer. Foram momentos como esses que fizeram a jornada valer a pena. A transformação nem sempre foi imediata ou dramática, mas eu a vi nas pequenas mudanças, os lampejos de fé reacendidos, os corações amolecidos, os fardos aliviados. Cada conversa, cada momento compartilhado de vulnerabilidade, parecia um passo mais perto de cumprir o propósito que Jesus havia estabelecido para mim. Comecei a notar um padrão. As pessoas que vinham até mim com dor, dúvida ou perda muitas vezes se viam confrontadas com a mesma verdade que me foi mostrada, que a chave para suportar as provações da vida era um relacionamento pessoal com Jesus. Não se tratava de religião ou ritual, era sobre conhecê-lo intimamente, sentir seu amor e permitir que esse amor nos curasse e nos sustentasse nos momentos mais difíceis. De muitas maneiras, minha missão estava se tornando menos sobre a mensagem que recebi e mais sobre as vidas que estavam sendo tocadas por ela. Não era mais apenas minha história, era coletiva. As pessoas estavam compartilhando suas próprias experiências, revelando as maneiras como Deus havia trabalhado em suas vidas. Estava ficando claro que a mensagem de esperança, redenção e a realidade da eternidade estavam agitando corações ao meu redor. Também notei que muitos que estavam longe de Deus há muito tempo estavam retornando. Eles estavam à deriva, distraídos pelos desafios da vida, mas algo sobre ouvir a urgência da minha mensagem os lembrou da necessidade de preparação espiritual. Não era um chamado ao medo, mas um chamado à fé, um chamado para despertar o relacionamento que eles tinham com Deus. Uma noite, depois de uma reunião em uma igreja local, um homem idoso se aproximou de mim. Seus passos eram lentos, seu rosto envelhecido pelos anos, e suas mãos tremiam levemente quando ele estendeu a mão para as minhas. "Eu tenho carregado arrependimentos por tanto tempo", ele disse calmamente, sua voz cheia de tristeza. "Eu vivi uma vida boa, mas sinto que perdi muito tempo. Não sei se é tarde demais para mim." Eu podia ver o peso de seus anos em seus olhos, o fardo de erros passados e oportunidades perdidas. Eu sorri gentilmente e compartilhei com ele a mensagem de misericórdia infinita de Jesus. Eu lhe contei sobre o amor que espera por todos que se voltam para ele, não importa o quão tarde eles pensem que seja. "Nunca é tarde demais", eu disse a ele, "enquanto você estiver respirando, os braços de Deus estarão abertos." Ele fez uma pausa, seu rosto suavizando enquanto ele absorvia a verdade.
Eu orei com ele, pedindo a Deus para renovar seu espírito e restaurar a alegria que havia sido roubada pelo arrependimento. Enquanto observava ir embora naquela noite, eu sabia que esse era o cerne da minha missão, não apenas compartilhar uma mensagem, mas ver vidas transformadas, testemunhar o poder de cura do amor de Deus em tempo real. Conforme os meses passavam, a mensagem continuou a se espalhar, e eu me vi conhecendo pessoas que não estavam apenas ouvindo a mensagem, mas vivendo-a. Elas estavam buscando ativamente um relacionamento mais profundo com Deus, mudando a maneira como viam suas vidas e seu propósito. Mais do que nunca, senti a unidade dos crentes se unindo, não apenas em espaços físicos, mas em um movimento compartilhado de despertar. As pessoas estavam se levantando, resgatando sua fé e permanecendo firmes no conhecimento de que o amor e a misericórdia de Deus eram maiores do que qualquer coisa que elas haviam enfrentado. Apesar do impacto crescente, ainda havia momentos de dúvida. Eu ocasionalmente questionava se estava realmente fazendo a diferença, se minhas palavras estavam alcançando tão profundamente quanto eu esperava. Mas então eu recebi uma mensagem e ouvi a vida de alguém começar a mudar, e eu me lembrava de que o propósito nunca foi sobre números, mas sobre corações, um coração de cada vez. A cada encontro, eu entendia mais completamente que a missão não era apenas sobre alertar as pessoas, era sobre convidá-las a experimentar a plenitude da vida que vem com um relacionamento com Jesus. A urgência que eu sentia no começo só tinha se aprofundado, mas agora era acompanhada por uma alegria profunda, a alegria de ver vidas transformadas e almas despertadas. E enquanto continuo esta jornada, carrego comigo as palavras que Jesus me disse: diga a eles, Margot. Não apenas para falar, mas para viver a mensagem, todos os dias, todas as conversas, todas as oportunidades de compartilhar o amor de Deus. É uma mensagem de urgência, mas também é uma mensagem de esperança. É o maior convite que podemos receber e a maior mensagem que podemos compartilhar. Os pequenos grupos começaram a crescer, à medida que pessoas que antes estavam isoladas ou desiludidas com as estruturas tradicionais da igreja encontraram um lugar onde podiam ser vulneráveis e reais umas com as outras. Essas reuniões não eram apenas para ouvir as Escrituras, eram para vivê-las. A atmosfera era de abertura e graça, onde ninguém era julgado por suas dúvidas ou lutas, e todos eram recebidos com compaixão. Eu assisti como vidas eram transformadas nessas reuniões. Indivíduos que eram céticos sobre a fé ou estavam se apegando a uma dor profunda encontraram consolo na comunhão de outros que entendiam. O apoio que esses grupos forneceram se tornou um lembrete tangível do amor de Deus em ação, prova de que a igreja não era apenas um edifício, mas um corpo de crentes que poderia ser uma fonte viva e pulsante de força uns para os outros. Houve inúmeros momentos de cura, tanto espiritual quanto emocional. Pessoas que estavam se apegando à falta de perdão foram capazes de deixar ir e encontrar paz. Pessoas que lutaram contra o vício encontraram nova força por meio do apoio do grupo. Famílias, antes fragmentadas por mal-entendidos ou raiva, começaram a experimentar a reconciliação. Ficou claro para mim que Deus estava usando essas reuniões como lugares de restauração, não apenas para indivíduos, mas para famílias e comunidades inteiras. Uma história em particular ficou comigo. Uma mulher em um dos grupos, Sarah, tinha sido profundamente ferida por uma traição no passado. Por anos, ela carregou o peso da amargura e do ressentimento, incapaz de seguir em frente em seu relacionamento com Deus. Quando ela compartilhou sua história pela primeira vez, sua voz tremeu com o peso da dor. Mas com o tempo, conforme o grupo a elevava em oração e a apoiava em sua jornada de cura, viu uma mudança. Uma noite, ela compartilhou que havia perdoado a pessoa que a machucou e que sentiu uma paz que não conhecia há anos. Nunca pensei que conseguiria, disse ela, com lágrimas nos olhos, mas com a ajuda de Deus, finalmente deixei ir. Aquele momento foi um lindo lembrete de que a fé não era apenas esperar que algo externo mudasse,
Era sobre o que acontecia dentro de nós quando deixamos o amor de Deus transformar nossos corações. Era sobre experimentar o milagre do perdão e da cura, mesmo quando parecia impossível. Conforme os meses passavam, senti um senso crescente de urgência em espalhar esta mensagem de comunidade e fé. Ainda havia desafios, é claro, momentos de dúvida, oposição e resistência, mas eu tinha aprendido a vê-los como parte da jornada. As provações só serviram para aprofundar minha dependência de Deus e para me lembrar de que minha missão não era sobre minha própria força ou sucesso, era sobre a dele. Em meio a todos os desafios, nunca parei de sentir a presença de Jesus. Seu amor e paz permaneceram uma fonte constante de força e encorajamento. Foi por meio de sua orientação que encontrei coragem para continuar, mesmo quando a estrada parecia difícil. Passei a entender que as provações não tinham a intenção de me desencorajar, mas de me refinar. Elas faziam parte do processo de me moldar na pessoa que eu precisava ser para realizar esta missão. Ao longo do caminho, continuei a receber mensagens de pessoas cujas vidas foram tocadas pela história que compartilhei. Alguns chegaram à fé, alguns reacenderam seu relacionamento com Deus e outros simplesmente foram lembrados da importância de viver sua fé com urgência. Cada mensagem me lembrou que esta não era apenas uma história sobre mim, era uma história sobre como Deus trabalha em todos nós, de maneiras que nem sempre podemos prever. Uma noite, depois de uma reunião particularmente poderosa, sentei-me com meu diário, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. A jornada estava longe de ser fácil, mas, ao olhar para trás, via a mão de Deus em cada momento, as pessoas cujos corações tinham sido abertos, as vidas que tinham sido transformadas e o aprofundamento da minha própria fé. Percebi que esta missão não era apenas sobre compartilhar uma mensagem. Era sobre viver essa mensagem. Era sobre ser uma testemunha do amor e da graça de Deus todos os dias, não apenas por meio de palavras, mas por meio de ações. Era sobre ser uma luz na escuridão, oferecendo esperança em um mundo que muitas vezes parecia perdido e incerto. E assim, com força e determinação renovadas, continuei a compartilhar a mensagem que me foi confiada. Eu sabia que não estava sozinho, que Deus estava comigo a cada passo do caminho, guiando minhas palavras, minhas ações e meu coração. A jornada não havia acabado, mas eu sabia que, enquanto eu permanecesse fiel ao chamado, Ele continuaria a me usar para trazer esperança e cura a um mundo que precisava desesperadamente disso. Ao relembrar este capítulo da minha vida, vejo o quanto mudei. Não sou mais a mesma pessoa que recebeu a mensagem de Jesus pela primeira vez. Minha fé é mais profunda, minha compreensão do amor de Deus mais profunda e meu senso de propósito mais claro do que nunca. Aprendi que o caminho da fé nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Cada desafio, cada momento de dúvida, tem sido uma oportunidade de crescimento e transformação. Enquanto continuo a trilhar esta jornada, sei que a mensagem ainda é a mesma: busque a Deus agora, antes que seja tarde demais. O tempo é curto e ainda há muito trabalho a ser feito. Mas também sei que não estou sozinho. Jesus está comigo, me guiando e me capacitando para compartilhar seu amor com o mundo. Então continuarei, não apenas a falar, mas a viver a verdade que me foi dada. Porque a mensagem não é apenas algo para ser ouvido, é algo para ser vivido. Enquanto eu tiver fôlego em meus pulmões, eu a levarei adiante, sabendo que o amor de Deus tem o poder de mudar corações e transformar vidas, assim como mudou a minha. Cada conversa, cada momento de interação, tornou-se uma oportunidade de compartilhar a esperança que eu havia encontrado. Não se tratava de pregar para os outros, era sobre viver de tal forma que as pessoas pudessem ver a mudança em mim e se perguntar por que eu tinha uma paz que ultrapassava o entendimento. Eu não me preocupava mais em convencer os outros apenas com minhas palavras. Em vez disso, eu confiava que o Espírito Santo trabalharia através de mim, que minhas ações e meu amor pelos outros falariam mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse dizer.
Por meio dessas mudanças, aprendi o que significava viver intencionalmente, amar intencionalmente, servir intencionalmente. Minha vida não era mais centrada em tarefas mundanas e distrações que antes preenchiam meu tempo. Tudo tinha um propósito, e esse propósito sempre foi glorificar a Deus e atrair outros para Ele. Minha vida se tornou um testemunho não apenas no que eu dizia, mas no que eu fazia. Cada ação, do menor gesto à decisão mais significativa, tornou-se uma expressão do meu compromisso de viver a perspectiva eterna que me foi dada. Descobri que quanto mais eu me concentrava em viver com a eternidade em mente, mais meu coração ficava sobrecarregado por aqueles que ainda não haviam encontrado a graça de Deus. Cada pessoa que eu conhecia estava se movendo em direção à vida eterna com Deus ou se afastando dela, e a urgência dessa verdade se tornava mais vívida a cada dia. Não se tratava de julgamento, mas de um profundo amor e desejo de compartilhar a verdade de que a graça de Deus ainda estava disponível para todos. A porta estava aberta, mas não permaneceria aberta para sempre. Esse senso de urgência me levou a estender a mão de maneiras que eu nunca havia imaginado. Comecei a me voluntariar mais, seja em abrigos locais, eventos comunitários ou simplesmente passando tempo com os necessitados. Vi os rostos dos que sofriam em todos os cantos da minha vida, aqueles que estavam espiritualmente famintos, emocionalmente quebrados ou sofrendo fisicamente, e sabia que se eu pudesse oferecer ao menos um vislumbre do amor de Deus por meio de minhas ações, isso poderia fazer a diferença. Também comecei a encorajar outros a viver com a mesma perspectiva eterna. Eu os desafiava a refletir sobre suas próprias vidas. Para que você está vivendo? Quais são suas prioridades? Eu não esperava que todos respondessem imediatamente, mas sabia que até mesmo plantar uma semente poderia começar uma transformação. Muitas pessoas, descobri, estavam apenas esperando que alguém falasse a verdade em suas vidas, alguém para lembrá-las de que há mais na vida do que as distrações do mundo. Enquanto eu caminhava por essa jornada, não pude deixar de ficar surpreso com a forma como Deus estava trabalhando em mim e por meio de mim. A transformação que Ele havia começado em meu coração era apenas o começo. Ele continuou a me moldar e moldar na pessoa que Ele queria que eu fosse, e eu sabia que, enquanto eu fosse fiel, Ele me guiaria a cada passo do caminho. Um dos aspectos mais lindos dessa transformação foi como ela começou a impactar minha família. Meus filhos, meu marido e aqueles mais próximos a mim começaram a ver a mudança em mim. Eles viram uma mulher que não vivia mais para si mesma, mas para um propósito maior. Eu não tive que pregar para eles, eles puderam ver a paz e a alegria que vinham de viver para Deus. Com o tempo, eles também começaram a fazer perguntas sobre fé e eternidade. Alguns deram passos em direção a um relacionamento mais profundo com Deus, enquanto outros começaram a lutar com suas próprias crenças. Mas todos eles, à sua maneira, foram tocados pela transformação que viram em mim. E assim, minha missão se expandiu de um testemunho pessoal para uma de família e comunidade. Eu não estava apenas compartilhando uma mensagem de esperança com estranhos, mas com as pessoas que eu mais amava. Comecei a ver como isso era parte do plano de Deus para mim, não apenas para alcançar os perdidos, mas para levar minha própria família nessa jornada de fé. Houve momentos, é claro, em que a dúvida surgiu, ou quando o peso da tarefa à frente parecia opressor. Mas nesses momentos, eu voltava às palavras que Jesus havia me dito: o tempo é mais curto do que muitos acreditam. Esse lembrete, essa urgência, me estimulou. Isso me lembrou que cada momento importava, não apenas nos grandes momentos, mas também nos momentos tranquilos. À medida que continuei a cumprir esse chamado, descobri que minha fé não era mais algo que eu mantinha separado do resto da minha vida. Era minha vida. Era a base de tudo o que eu fazia. Minhas decisões, minhas interações, minhas lutas e meus triunfos fluíam daquele lugar de saber que a eternidade era real e que meu propósito era viver com a eternidade em mente. Olhando para trás,
posso ver como Deus usou tudo o que passei, as dúvidas, os desafios, os triunfos, para me moldar em alguém que agora está vivendo não apenas para hoje, mas para o mundo que está por vir. O testemunho que recebi não foi apenas uma história do que aconteceu comigo, foi um vislumbre do plano maior de Deus, um que alcança muito além da minha vida e toca a vida daqueles ao meu redor. E enquanto continuo a compartilhar essa mensagem, sei que Deus me usará de maneiras que não consigo entender completamente. A jornada está longe de terminar, e estou mais comprometido do que nunca em viver com a eternidade em mente, compartilhando o amor de Deus com todos que encontro e lembrando-os de que a porta para a graça ainda está aberta. Cada encontro era uma oportunidade sagrada de compartilhar o amor transformador e a verdade de Deus. Eu não via mais esses momentos como meras interações, eles se tornavam compromissos divinos, orquestrados pelo próprio Deus. Quer eu estivesse falando diante de um grande grupo, escrevendo palavras em uma página ou simplesmente sentado com alguém em um canto tranquilo, eu reconhecia que cada momento era uma chance de plantar sementes de fé, de encorajar alguém a olhar além das lutas temporárias da vida e ver a esperança eterna que os aguardava. Em meus compromissos de palestra, muitas vezes eu sentia o peso da responsabilidade, mas sempre era temperado por um profundo sentimento de paz. Eu tinha chegado a confiar que quando eu entregava minhas palavras a Deus, Ele falaria através de mim. Eu era simplesmente o recipiente, Ele era quem fazia o trabalho. E então, eu falava com ousadia, não por causa de qualquer poder que eu tivesse, mas por causa do incrível poder da mensagem que eu estava transmitindo. Quando eu escrevia, eu derramava meu coração e alma nas palavras, sabendo que elas poderiam alcançar alguém que precisava ouvir exatamente o que Deus queria que eles ouvissem. Escrever me permitiu compartilhar minha jornada de uma forma que poderia ir muito além dos limites de uma única conversa. Os artigos, cartas e postagens que escrevi se tornaram uma forma de divulgação, uma maneira de me conectar com pessoas que talvez nunca tivessem pisado em uma igreja ou assistido a uma das minhas palestras. E em conversas individuais, encontrei os momentos mais íntimos e profundos. Havia algo sagrado em falar com alguém pessoalmente, ouvir suas lutas e compartilhar como Deus havia se movido em minha própria vida. Esses eram os momentos em que a mensagem parecia mais real, quando eu podia ver o impacto do amor de Jesus nos olhos de alguém e saber que Deus havia usado minha história para tocar seu coração. Quanto mais eu me aprofundava nesse chamado, mais percebia o quanto eu confiava na orientação de Deus. Cada palavra que eu falava, cada mensagem que eu compartilhava, era infundida com seu espírito. Estava claro para mim que essa missão não era só minha, era um esforço coletivo, uma parceria com Deus para trazer sua luz ao mundo. Ele me confiou esta mensagem e, em troca, eu estava aprendendo a confiar nele completamente, permitindo que sua sabedoria guiasse cada passo meu. Às vezes, havia momentos de dúvida, especialmente quando enfrentava oposição ou crítica. Mas nesses momentos, eu me lembrava dos rostos daqueles que foram tocados pela minha história, que encontraram esperança ou força nas palavras que compartilhei. Esses eram os lembretes que me mantinham em movimento, que me lembravam do significado eterno do que eu estava fazendo. Nem sempre era fácil, mas eu sabia que valia a pena. A mensagem que recebi, viver com a eternidade em mente, compartilhar o amor de Deus, lembrar aos outros de sua misericórdia e graça, era uma mensagem que eu carregava comigo em todas as partes da minha vida. Não era apenas sobre falar em eventos ou escrever artigos, era sobre viver com propósito, sobre ser um testemunho vivo do amor que eu havia encontrado. Cada interação, cada escolha, era uma oportunidade de refletir o coração de Deus para o mundo. E conforme eu continuava a falar, escrever e me conectar com outras pessoas, eu sentia uma profunda sensação de realização. Eu não estava mais apenas contando minha história, eu era parte de algo muito maior, algo eterno. Eu era parte de um movimento de crentes despertando para a verdade do amor de Deus e a urgência dos tempos em que vivíamos.
E com cada pessoa que ouvia a mensagem e respondia, eu senti o efeito cascata da obra de Deus se espalhando cada vez mais.